Vamos abrir as nossas Bíblias na carta que escreveu Paulo aos Romanos, capítulo 5. Quantos estiveram aqui no domingo passado? Eu trouxe uma mensagem muito importante sobre como nós podemos superar o sentimento de culpa. E eu quero continuar esta palavra do domingo passado sobre outro tema agora, falando sobre a justificação em Cristo, o porquê que eu e você devemos ter certeza da justificação em Cristo. E é com muito temor e tremor que eu o faço. Se você não esteve no domingo passado, acesse o canal do YouTube da igreja e você vai encontrar a pregação do domingo passado e você vai assisti-la e vai entender esta continuidade com a de hoje. Romanos capítulo 5, versículos do 1 indo até o 11. O texto diz assim, Romanos 5, do 1 ao 11. Texto que Paulo escreveu aos crentes de Roma, provavelmente a sua primeira carta, primeira epístola que ele está escrevendo, convencendo os cristãos de Roma a apoiá-lo num projeto missionário, e ele decorre a respeito da salvação, ele decorre a respeito da justificação, e quando chega no capítulo 5, é um dos capítulos áureos desta epístola. E diz o seguinte, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz esperança, a esperança é experiência, a experiência é a esperança, e a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Oremos a Deus. Senhor Deus, nós pedimos que a Tua palavra que será pregada, anunciada, nesse momento, encontre nossos corações prontos, como terra preparada para boa semente. E pedimos a Deus que esta semente caia no bom solo e nasça e frutifique, ó Deus, levando alguns à salvação, outros à reconciliação, outros, ó Deus, à edificação, reafirmando no coração de muitos também a Tua presença e a salvação e a certeza da vida eterna. Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito Santo, de uma forma especial, fale aos nossos corações, as nossas mentes agora sejam cativas a Ti e ao Senhor, para que a Tua palavra, Senhor, não saia vazia. Pelo contrário, Senhor, frutifique muito para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Era 13 de maio de 2009. A Justiça do Estado de Tennessee, Estados Unidos da América, libertou um prisioneiro chamado Paul House. Pois bem, o Paul foi condenado à morte por um crime de assassinato, passou 22 anos na prisão, por fim sua inocência foi comprovada
e o Paul saiu de onde ele aguardava ali a sua sentença de morte. Estava ali há 22 anos, e nesse tempo ele se adoentou, nesse tempo ele se deprimiu, mas finalmente agora ele sai, e sai justificado. Justificado significa que sobre ele não pesou condenação, porque ele era inocente, comprovou a sua inocência, não tinha, portanto, mais sentença sobre ele. É muito mais do que perdoado. Um perdoado sai da sua posição de réu, mas ainda se tem a memória de que ele cometeu um crime, de que ele fez um delito, está perdoado. Mas o justificado vai além. É aquele que é declarado justo, é aquele que é declarado inocente, é aquele que sobre ele não pesa nada na sua história. Mas depois de 22 anos, o Paul saiu de cadeira de rodas, saiu da penitenciária, da prisão, com doenças degenerativas, magro, depressivo, abandonado pela esposa, pelos filhos, justificado, mas destruído. Justificado, inocentado, mas semi-morto. Guarde esta história, guarde esta narrativa, porque daqui a pouco nós voltaremos a ela. E agora vem a pergunta: o que é justificado à luz da Bíblia Sagrada? O que é alguém justificado à luz do texto bíblico? Por que é tão importante para nós, os cristãos, falarmos, ouvirmos sobre a justificação em Cristo? Por que esta doutrina foi uma das doutrinas mais chaves, mais pilares da reforma protestante? Por quê? Você vai entender, e quando entender isso, eu peço para que você nunca mais esqueça o que é a justificação em Cristo. Deus, digamos que está aqui, o Deus Santo, poderoso, onisciente, onipresente, o Deus que diz a Bíblia que não tolera o pecado, não tolera a injustiça. Ele está acima de tudo e acima de todos, e com o seu olhar, ele está buscando os adoradores, ele está com os seus olhos sobre a terra. Deus, de alguma forma, você já entende quem é Deus. De alguma forma, talvez, você já tenha noção da grandeza de Deus. E este Deus, quando olha para nós, o pecador, digamos que aqui está o pecador, está o Marcos, está outro pecador aqui, e outra, todos nós estamos aqui. Ele olha na sua justiça, na sua santidade, ele aproxima o seu olhar e nos rejeitaria. Na sua santidade, ele procura olhar, mas volta o seu olhar, ele não tolera. É o que a Bíblia diz lá em Isaías: os vossos pecados fazem barreira entre vós e Deus. Aí acontece que esse pecador recebe a Cristo como Senhor na sua vida. E aí entra digamos que uma lente corretora no olhar de Deus. Cristo entra na nossa vida. De agora em diante fazemos parte de Cristo, fomos inseridos em Cristo. O DNA de Cristo está em nós agora. Quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas almas, Ele entra na nossa vida e a partir deste momento nós somos dele, Ele é nosso. Há uma fusão entre nós e Cristo. Ele entra na nossa história. E Deus olha, e aí sim o seu olhar se volta para nós. E Ele nos aceita
por causa de Cristo, da justiça de Cristo. Ele olha aqui e vê Cristo e não vê o pecador. Isso é a justiça de Cristo imputada em nós. A justiça de Cristo que nos cobre. E Deus nos vê pela justiça de Cristo e não pela nossa própria justiça. Entendeu isso? É como se o acusador chegasse agora e dissesse para Deus: Deus, você não está vendo direito. Olha, é pecador. Olha, é gente que não presta. Olha, é gente que tenta ser religioso e não consegue te obedecer. Em algumas horas do dia vai pecar em pensamentos ou em palavras. E Deus olha e diz: mas eu não estou vendo o Marcos aqui. Eu estou vendo o meu filho Jesus aqui. Está entendendo isso? É assim que Deus vê você quando é justificado pela fé. Ele vê Cristo em você. Isso é justificação. É por causa disso que é muito importante nós entendermos que a justificação pela fé vai muito além do que o perdão de pecados. Se eu e você dependêssemos apenas do pecar e pedir perdão, nós teríamos que a cada meia hora nos ajoelhar, pedir perdão. Existem muitas pessoas que pensam o seguinte, que ao mínimo pecado ou erro que cometer, apesar de ter Cristo na sua vida, ser do Senhor Jesus, em alguns momentos do dia vão estar perdidos, alguns momentos do dia estão condenados ao inferno, outros momentos do dia vão estar salvos, em comunhão com Deus. E vai que você morre na hora errada, que não deu esse tempo de pedir perdão. É por isso que Jesus nos oferece isso, a justificação em Cristo. Esse é o tema desses versículos que nós lemos. E quando Paulo está escrevendo sobre a justificação, que na cruz do Calvário, através do sacrifício de Cristo, fomos salvos, fomos alcançados, entregamos a nossa vida a Ele, vivemos para Ele, e agora Deus nos vê em Cristo. E é neste prisma que Paulo escreve agora que nós que fomos justificados temos alguns benefícios, algumas dádivas de Deus na nossa vida. 5 delas estão aqui e eu posso ler com você algumas delas. Primeiro, no versículo 1, você quando está justificado tem paz com Deus. O texto começa dizendo: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Não se trata de paz, da paz de Deus, mas paz com Deus, falando da relação. Não é um sentimento, mas está falando de uma relação curada. A palavra de Deus nos diz em vários textos, inclusive em Romanos capítulo 1, que sobre nós desceu a ira de Deus. E Deus nos começou a ver a nós, pecadores, desobedientes, distantes de Deus, com a sua ira, Deus irado. Mas agora justificados em Cristo, temos paz com Deus. Por causa de Cristo, nós somos aceitos por Deus. A justiça de Cristo nos apaziguou com Deus. Este é o conceito que faz o cristianismo uma religião singular. O cristianismo caminha na contramão de tudo aquilo que se tem como ensino religioso por aí neste mundo de tantas sociedades, tantas culturas, tantos países. E eu poderia dizer o seguinte, que a religião, a palavra religião quer dizer religação, ou o ato de religar o homem perdido a Deus, religar o ser humano com Deus. Acontece que há uma diferença entre religião e religiosidade. Na religiosidade há um sentimento humano, uma sede humana de o próprio homem promover a sua ligação com Deus, o próprio homem achar um meio que
ache ser correto, pense ser correto, de ter o seu reencontro com Deus, a sua religação com Deus. Eu diria que os deuses da mitologia grega, por exemplo, são aqueles que precisavam ser apaziguados pelos homens, porque senão ficavam irritados, eram deuses desequilibrados mentalmente. Alguns deuses do paganismo precisam de ser apaziguados, porque senão eles se irritam, senão eles se voltam contra o homem, contra o ser humano. A boa notícia é que quando somos justificados em Cristo, esta relação entre Deus e o homem é curada, e a paz nesta relação, porque o próprio Deus toma a iniciativa, e não o ser humano. A iniciativa da redenção foi de Deus, não foi do homem. Não foi minha, não foi sua. A iniciativa da predestinação foi de Deus, não foi minha, não foi sua. A oferta de perdão veio dele e não de nós. Receber a Cristo como Senhor é uma oferta de Deus para nós. Veio dele e não veio de nós. Por fim, a justificação parte dele. E como parte dele vem esta paz nesta relação. Você não precisa tentar apaziguar Deus. A relação já está apaziguada quando você recebe Cristo como Senhor na sua vida. Aleluia! Você não precisa fazer oferendas para Deus, para apaziguar o coração de Deus, não. Todo sacrifício já foi pago na cruz do Calvário. Apenas desfrute a comunhão com Deus. Você está justificado em Cristo. Você não precisa de penitências para dizer, agora Deus vai se agradar de mim com o meu sofrimento, com a minha oferta de sofrimento, para que eu me livre dos pecados, para que eu faça jus ao perdão dos pecados. Não. Isso seria mais ou menos como você tentar fazer o seguinte, oferecer lá na justificação um atalho para Deus, dizendo, Deus, eu vou pular esse caminho do Calvário, da cruz, e vou tentar eu mesmo, através de uma disciplina própria, fazer jus a Ti. E aí eu me coloco aqui para que Deus me receba. Deus não recebe, isso seria um atalho. A Bíblia diz que as nossas justiças são como trapo de imundícia, quer dizer, não servem para nada, são nojentas diante de Deus. É tentar pagar uma dívida de milhões e milhões e milhões, com apenas R$5 ou 5 centavos. A nossa justiça própria. Mas Deus oferece de graça a justificação em Cristo. A paz foi restabelecida quando a justiça de Cristo passou a valer como a minha justiça. Mas por causa dele, A segunda boa notícia é que, justificado em Cristo, você tem acesso à graça. Veja comigo o versículo 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Pois bem, a palavra que aparece aqui no seu original para acesso vem do meio político, prosagoge, que quer dizer a introdução de um súdito na presença do rei sem os protocolos. Sabe aquela pessoa que pode entrar a hora que quiser na presença do rei? Pode a hora que quiser falar com o rei? Pode a hora que quiser chegar ao trono do rei? Lembra que eu falei do menino intrometido no domingo passado? Que vai onde quer, e vai, e entra, e derruba o violão, e tudo mais, né? E é justamente isso que esse texto está nos dizendo. Quando estamos justificados em Cristo, nós temos acesso ao trono da graça. Nós temos acesso a Deus. Nós podemos falar com Deus e sermos ouvidos. Nós podemos falar com Deus e Ele nos ouve.
ele nos responde: antes de Cristo, os homens tinham um acesso indireto a Deus. Os judeus eram separados da presença de Deus por um véu que havia no templo. Eles podiam chegar até um lugar, até um determinado lugar, como um plenário. De um lugar para frente, somente os sacerdotes entravam. E depois um lugar muito reservado, onde Deus descia ali uma vez por ano. Era o chamado lugar santíssimo, ou Santo dos Santos. Algumas Bíblias vão ter essa tradução santíssimo, outra Santos dos Santos. O sumo sacerdote de Israel podia entrar uma vez para expiação do pecado da nação, para apaziguar o coração de Deus mediante a oferta de pecados da nação para Deus, a oferta para Deus, uma vez por ano. E se essa oferta não fosse aceita, o sacerdote morria. Era tão sério isso, que o sacerdote entrava com uma cordinha amarrada na cintura, no lombo, e a ponta da corda ficava para o outro lado, onde os demais sacerdotes estavam. E haviam sinetas, que, como sininhos, que ficam em pescoço de ovelha, várias delas na cintura do sacerdote, para que enquanto ele estava orando, enquanto ele estava oferecendo o sacrifício a Deus, tratando o pecado da nação, se movimentava e havia o barulho. Eles sabiam, ele está em movimento, ele está fazendo o seu trabalho, mas se por algumas horas o trabalho parasse, os sinais, as sinetas parassem, eles sabiam, o sacrifício não foi aceito. Não foi aceito e ele morreu. E aí, para não entrarem no Santo dos Santos, eles puxavam a cordinha para tirar o sacerdote, o sumo sacerdote de lá. Era algo muito sério. Os judeus eram separados da presença de Deus. Eles tinham a intermediação do sumo sacerdote para que o seu pecado fosse tratado. Os gentios, os não-judeus, também eram separados da presença de Deus por um chamado muro da separação, um muro externo no templo, onde os não-judeus podiam ficar para lá e apenas assistir de longe o que seria uma manifestação de um trabalho para Deus, de um culto a Deus, num sábado qualquer, num dia de festa qualquer. Era o chamado muro da separação. Portanto, não havia livre acesso a Deus. No entanto, quando Jesus morreu, a Bíblia diz que o véu do templo, do Santo dos Santos, rasgou-se de alto a baixo, para dizer para todos nós que agora está livre o acesso para Deus. Agora nós podemos entrar na presença de Deus. Agora nós podemos estar com o nosso Deus, desfrutar deste Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 38. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Sabe por quê que a Bíblia faz questão de dizer que foi de alto a baixo? Porque era muito alto. E se dissesse foi de baixo para cima, alguém poderia desconfiar dizendo alguém foi lá. Enquanto Jesus morria, alguém foi lá com uma tesoura e fez o trabalho. Mas não, se faz questão de dizer foi de alto a baixo, para dizer que Deus mesmo se encarregou de, na justificação de Cristo, dizer: você tem livre acesso a mim, você pode entrar na minha presença. E também, outro detalhe, o apóstolo Paulo diz em Efésios 2,14, que o muro da separação lá dos não-judeus foi derribado também em Cristo, quando vem a justificação em Cristo, quando Cristo entra na nossa vida, toda separação, todo objeto de separação, todo bloqueio se vai. Nós temos livre acesso a Deus. E é por isso que eu e você podemos a qualquer momento dobrar os joelhos e falar com Deus, Ele nos ouve. Você pode sair hoje daqui e chegar na sua casa e orar a Deus, Ele vai te ouvir lá.
Você pode hoje, aqui mesmo, falar com Ele, aqui, enquanto eu estou pregando, e Ele alcançar a sua vida. Talvez alguém esteja assistindo pela transmissão, e você está em dúvida quanto à sua salvação. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, você pode ter um encontro com Jesus e ter livre acesso a Deus. Na justificação, você adquiriu esse direito do livre acesso a Deus. E aí então, com esse livre acesso, Deus recebe você no seu trono, como recebe a Cristo, seu Filho. A justiça de Cristo entrou em nós. Isso é muito profundo. A justiça de Cristo na cruz do Calvário foi inferida àqueles que creram. Pela nossa própria justiça, nós não chegaríamos lá. Pela nossa própria bondade, menos ainda. Pela nossa perfeição, menos e menos ainda. Então, em que nós podemos nos agarrar? Apenas na justiça de Cristo e confiar nele, que Ele abriu o acesso e a justiça dele imputada em nós, nos apresenta a Deus, como Deus vê a Cristo. A justiça de Cristo em nós, abre-nos as portas para a presença do Rei dos Reis. A justiça de Cristo em nós, abre-nos o palácio pelo qual somos admitidos um dia, que é o céu. O portão da entrada, que é Cristo. O passaporte, que é a fé, é o crer no sacrifício de Cristo. A justiça de Cristo nos apaziguou. A justiça de Cristo nos abriu o acesso a Deus. Mas também, terceiro lugar, o justificado, você tem expectativa da glória. Veja comigo, versículo 2, a última parte. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Versículo 3, sabendo que a tribulação produz esperança, e a esperança a experiência, a experiência a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. A palavra gloriamo-nos, ou trazemos para nós a glória, seria mais ou menos o que um atleta, nos tempos de Paulo, sentia quando acabava uma competição e acabava como vencedor. Terminava uma corrida e era o vencedor e estava exausto, mas com o sentimento de ganhei, consegui. Era a alegria do triunfo, apesar do cansaço, apesar da exaustão. É mais ou menos assim que um dia nós vamos chegar ao céu. Apesar do cansaço, da exaustão, mas com aquele sentimento, somos vencedores. Aleluia! Por causa da justificação em Cristo. A expectativa no que diz respeito à glória futura, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Está falando da nossa chegada no céu, a expectativa de um dia estarmos lá. Alguns vão mais cedo, porque Deus recolhe. Alguns outros estarão na geração do arrebatamento da igreja. E de qualquer forma, chegaremos lá. Quem é justificado em Cristo não teme o futuro. Você viu que teve tanta gente nos anos anteriores, tanta gente que temeu a morte. E é lógico que todos nós nos cuidamos com a saúde, mas tanta gente amedrontada, entrando em pânico, com a ideia de que em algum momento poderia morrer de Covid, algum momento poderia cair, algum momento poderia parar de respirar. Quem é justificado não teme o futuro, se cuida sim, né? E aqui vai um conselho pastoral, cuide da sua saúde, tá? Cuide do corpo físico também. Mas não tema a morte, faça a sua parte. A morte não apavora mais alguém que está em Cristo, alguém que sabe para onde está indo.
Alguém que sabe que está indo para a vida eterna com Deus. O porvir, aliás, é um anseio do justificado em Cristo, é um anseio do salvo. O reverendo Miguel Gonçalves Torres, ministro presbiteriano, sempre dizia que não bastava viver bem, era necessário morrer bem. E ele foi assim, vivendo muito bem, até que chegou o dia da sua morte. E ele disse à sua esposa, sorrindo, já com pouca respiração, já com pouca vida, mas as suas palavras foram estas: eu pensei que quando eu fosse morrer, eu iria para o céu. Mas foi o contrário, é o céu que está vindo me buscar. Aleluia! A justificação nos outorga a certeza da salvação em Cristo, de o céu no porvir. Porque já não é por causa do nosso esforço aqui, é porque Deus nos vê através de Cristo. Então você precisa ter Cristo na sua vida, para ser justificado em Cristo. Também a expectativa da glória presente. E é interessante que a glória presente é diferente dos conceitos de glória que nós temos hoje na pós-modernidade. O que você tem de conceito de glória nessa vida quando assiste algum documentário, algum filme, alguma palestra de motivação, você imagina logo alguém que tem tudo o que quer, tem a saúde perfeita, alguém que tem um bom relacionamento com todos, alguém que abre um sorriso para falar da sua vida, das suas conquistas, alguém que os outros dizem, eu quero ser como ele, ou como ela. E Paulo diz que, aqui, justificados em Cristo, nesta vida, nós temos também, estamos caminhando em glória. Mas veja o que ele diz, e não somente isso, mas nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança é a experiência é a esperança. Ora, a esperança não confunde. O que é tribulação? Tribulação é uma palavra que vem de um processo depois da colheita do trigo, tirar a semente do trigo, da casquinha do trigo e da palha. Havia um objeto chamado tribulum, de onde vem a palavra tribulação. Era um pedaço de madeira, uma viga larga, com várias pontas de ferro para cima, vários cravos. E o agricultor daquela época fazia o feixe de trigo e batia fortemente no tribulum e puxava. E no puxar, saía semente e palha para um lado. Saía a casca do trigo e a semente, o grão do trigo. E ele fazia isso várias vezes. Daí surge a palavra tribulação, passar pelo tribulum. Querido irmão, querida irmã, por vezes você quer experiências tremendas com Deus. E eu também as quero. Você quer uma vida de profundidade com Deus, não é? É por isso que estamos aqui. Você quer também o quê? Uma vida de trigo, grão de trigo e não de palha. Você quer dividir da sua vida o que é a superficialidade, o que é supérfluo, daquilo que é conteúdo. Todos nós queremos isso. Temos falado sobre isso nas quartas-feiras, a maturidade espiritual. Mas a pergunta é, você deixa Deus fazer isso no tribulum, ou você quer passar direto para o outro lado do processo? Não existe atalho nisso. Não existe atalho.
então você precisa encarar a realidade do tribulum, a realidade da tribulação. Senão será sempre o crente imaturo. Deus, como modelo de pai e educador, nunca será aquele pai superprotetor que mima os seus filhos e os cria dengosos. Já viram aqueles meninos que a mamãe serve tudo na mão, aí passam da infância para a adolescência, é a mãe que serve o prato. Passam da adolescência para a juventude. Se a mãe não passar uma camisa ou uma calça, eles não sabem fazer. Não sabem fazer não sabem fazer o café, não sabem fazer nenhum miojo. A mãe faz. Se fizer uma birra, com 3 anos de idade, o pai compra o que ele precisa. Com 5 anos de idade, se fizer uma greve de fome, uma birra, fica bicudo, gritar, chorar, o pai vai na loja e compra um celular de 3.500, 4.000 reais para dar na mão de uma criança. Esse é o tipo de sociedade que estamos criando. Mas Deus não pactua com esse tipo de educação. Esse menino que eu falei, ou essa menina, quando crescer, vai pular de um emprego para o outro, não vai saber nunca receber um não, não terá estrutura para ser contrariado em nada. E não é assim que Deus nos educa. Veja a pedagogia de Deus para a nossa experiência, a nossa esperança. Passamos pelo que aqui? Tribulação, que vai produzir a perseverança, que depois vai produzir a experiência, e que por fim chega numa esperança firme. A esperança é o topo da montanha. Dizem que quando a tribulação cresce, o caráter do crente aparece. Parece que isso acaba sendo uma norma de Deus para nos ajudar a crescer espiritualmente, crescer emocionalmente, crescer nesta vida como sociedade, como cidadãos. Em quarto lugar, justificado, você tem o amor de Deus como confirmação da sua eleição em Cristo. Versículos 5 a 10. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Quer dizer, esse texto está dizendo que jamais, no conceito humano, Deus iria entregar o seu Filho Jesus para morrer por nós, porque na nossa equação, porque na nossa conta, não cabe alguém morrer por quem peca. Talvez até, pelo cara bom, alguém se animaria a morrer, é o que Paulo está dizendo. Versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Aleluia. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Em outras palavras, o amor de Cristo em nós, que nós sentimos, que sabemos desse amor, que nós o temos, confirma esta justificação em Cristo. O amor derramado, diz o texto, da ideia de abundância. Talvez você se pergunte, será que Deus tem tempo para se importar comigo? Você já perguntou isso alguma vez? Você já perguntou alguma vez assim, será que eu mereço mesmo o amor de Deus em mim? Já perguntou isso? Já. Você já perguntou com tantas
pessoas melhores do que eu. Por que que Deus iria me amar? Escute isso. Deus ama cada um de nós como se fôssemos a única pessoa vivendo nesse mundo. Hoje nós temos 8 bilhões de habitantes no planeta. Se somar todas as gerações, desde Adão e Eva até agora, estima-se que já passaram pelo nosso planeta, pela Terra, 145 bilhões de pessoas. Nenhuma igual. Deus conhece a todas. E em Cristo, através de Cristo, Ele ama e recebe qualquer pessoa que estiver em qualquer lugar, cultura, tribo, nação, qualquer idade, qualquer grau de conhecimento. Deus ama, Deus ama. Como eu sei que sou um eleito de Deus, como sei que estou escolhido por Deus, o amor de Deus confirma isso em meu coração. Essa confirmação é inexplicável. Você sabe, algo te diz que Deus atendeu sua oração, algo te diz que você chega à presença dEle, algo te diz que você é filho de Deus, algo te diz que apesar das fraquezas, Ele está ali. Em algum momento, as respostas virão. O amor de Cristo confirma isso, o amor de Deus. Em quinto e último lugar, o justificado tem a alegria em Deus. O texto termina dizendo, versículo 11, e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Nos gloriamos em Deus, isto é, nos alegramos em Deus, remetemos glória a Deus. Você não serve a Deus por medo de Deus. Você não pode servir, obedecer a Deus porque tem medo do inferno ou da condenação. Assim servir a Deus seria um peso. Muitas pessoas servem a Deus como um peso. Quando você está justificado em Cristo, você serve a Jesus com prazer, com alegria. Você cultua com alegria, você canta com alegria, você tem deleite em orar, você quer estar na presença de Deus, você chega antes para orar a Deus, você vai para o celular, você tem prazer em orar a Deus, você tem prazer de conversar sobre as coisas de Deus, há um prazer no coração em servir a Deus, é inexplicável isso, mas o cristão, salvo, justificado em Cristo, ele tem o prazer de estar na presença de Deus. É como os filhos de Coré diziam no Salmo 43, 4, Deus é a minha grande alegria. Salmo 16, versículo 11, na tua presença há plenitude de alegria. Então você tem prazer. Haveria menos pecado nas igrejas ou entre os cristãos, se ao invés de nós pregarmos tanto sobre o medo de Deus, o medo do inferno, tão somente ensinássemos os irmãos a amarem a Jesus, a desfrutarem Deus, a estarem na presença de Deus, a se alegrarem em Deus, a se regozijarem em Deus. E quando você se alegra no Senhor, quando você se regozija em Deus, com naturalidade, você ama esse Deus e quer oferecer o seu melhor para Ele, mas não por obrigação, não por constrangimento, mas porque você o ama. Porque você tem prazer na presença dEle e não quer que o pecado tire esse prazer de estar na presença de Deus. Pois bem, muitos cristãos são justificados em Cristo, mas como aquele prisioneiro, o Paul House, que falei no início, vão chegar no céu, mas vão chegar de cabeça baixa. Vão chegar no céu, mas vão chegar assim, de farol baixo. A justificação em Cristo nos dá bênçãos, certezas, convicções.
E algumas delas estão aqui no texto que nós lemos. A paz com Deus, e isso tem que gerar alegria no seu coração. Também o acesso à graça de Deus, isso tem que gerar alegria no seu coração. O que mais? A expectativa da glória, do céu, isso gera alegria no coração do cristão. O amor de Deus confirmando a salvação, isso gera alegria no seu coração. E por fim, alegria em Deus, na glória de Deus, isso também gera alegria. E é diferente você viver com alegria, sabendo, sou justificado em Cristo, a justiça de Cristo entrou em mim.